Eu só tenho uma pergunta para você. O que quer dizer a graça? A graça de Deus, quando nós falamos dela, nós ouvimos muito falar no termo, resumido em duas palavras, favor imerecido. O próprio termo já diz aquilo que eu recebo em favor por algo que eu não mereço. Se nós analisarmos duas situações, o povo de Israel, quando estava preso no Egito e Deus mandou que Moisés fosse libertar aquele povo, não existia ninguém que merecesse por conquistar, por ter um mérito mesmo de desfrutar da terra prometida. Indo para o Novo Testamento, um pouco mais à frente, nós analisamos a história da mulher adúltera, onde Jesus, tomado de sua extrema compaixão e extrema graça, acabou libertando aquela mulher, onde queriam apedrejá-la, queriam julgar, porque segundo a lei de Moisés, a mulher que era pega em adultério, ela precisava ser apedrejada para que isso cumprisse a lei. E Jesus, tomado por sua compaixão, ele declara: quem aqui não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, quando nós falamos de graça, nós precisamos entender que é aquilo que nós recebemos todos os dias, não somente quando nós estamos na igreja, não somente quando nós estamos em comunhão com os nossos irmãos, que nós recebemos todos os dias e que nós não merecemos. Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, diz assim que pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, no versículo 9. Então, a fé, ela é alinhada à graça quando nós entendemos que nós precisamos unificar, encontrar o equilíbrio, que para que nós possamos ter a graça de Deus, nós precisamos também exercitar a nossa fé. Nós entendemos que a graça ela vem diretamente de Deus, mas a fé, quem age dentro dela, são as nossas ações, porque a palavra de Deus diz que a fé sem obras ela é morta. Então entenda que quando nós falamos de graça, independente do que você pense, e tudo aquilo que você tinha na tua cabeça até hoje, que fale sobre eu mereço, Deus me dá porque eu oro, Deus me dá porque eu peço, porque eu te sigo, porque eu te sirvo, porque eu faço as coisas para o teu reino. Esquece tudo isso, meu irmão, porque isso Deus está te dando imerecidamente. Tudo aquilo que foi dado por Jesus a nós, a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, Jesus pagou um alto preço para que nós merecêssemos hoje essa graça. Então, coloque na tua cabeça que, independente daquilo que você encontre na tua vida e você acha que você merece, a graça de Deus ela é dada independente do preço que você acha que você tem pago. Porque o valor que existe nela é inestimável. Então, quando nós falamos de graça, para complementar tudo aquilo que você já ouviu, nós entendemos algumas características dela. Primeiro, Jesus é quem tira o pecado do homem, quem elimina os nossos pecados. E a graça faz com que nós tenhamos domínio sobre eles, ou seja, aquilo que nós conseguimos exercer em santidade para que nós não possamos mais repetir os mesmos erros. E o principal papel da graça é trazer a transformação. Não somente nós pedimos perdão para Deus, não somente para que nossos pecados eles sejam perdoados, mas para que haja transformação em 3 áreas: no nosso caráter, em nossa personalidade e no nosso padrão de vida. A graça ela é a peça fundamental para que a tua vida ela seja direcionada e condicionada para o reino. Então, independente daquilo que nós exercemos hoje, acreditando que nós merecemos, a graça, se ela não trouxer transformação, não existe em você. Entenda, coloque no teu coração, repetindo mais uma vez: Jesus é quem tira o pecado e a graça é quem nos dá o domínio sobre eles. O padrão de vida, quando ele é transformado pela graça, nós somos direcionados por uma palavra que nós temos ouvido com muita constância ultimamente. Essa palavra se chama propósito. Porque para que a graça ela seja direcionada a nós, para que nós possamos alcançá-la, nós temos que cumprir os princípios de reino, nós temos que cumprir os propósitos, porque quando nós cumprimos esses princípios, nós cumprimos todos esses direcionamentos de reino, nós começamos a executar a nossa missão de vida e começamos a ser protagonistas da história que Deus tem para nós e tem escrito todos os dias. Deus nos dá a oportunidade diariamente de escrevermos uma nova página.
Não para que nós possamos esquecer daquilo que passou, porque aquilo que você passou de dificuldade, de problemas, que te afligiu durante toda a tua vida e talvez até hoje te aflige, serve como marca para que você possa tocar as pessoas através disso. Mas quando você entender que a graça que está sobre você é para gerar fruto de arrependimento, primeiramente no teu coração, para que depois você possa transformar as pessoas e a vida das pessoas pela misericórdia de Deus, você vai compreender que você está cumprindo o propósito de Deus e cumprindo a missão que Ele confiou em você. Então chegou o tempo de nós deixarmos, de toda vez que orarmos, pedimos perdão para Deus da boca para fora. Pedimos perdão para Deus de uma forma que nós não sentimos realmente que aquilo saiu de nós, porque talvez nós não fomos tomados pela graça. O perdão da boca para fora faz com que nós tenhamos as mesmas atitudes, as mesmas ações, cometamos os mesmos erros que foram cometidos no passado. E quando nós passamos a viver esse ciclo vicioso, nossa vida entra num processo circunstancial. E o processo circunstancial nada mais é do que você viver pela condição que a situação te impõe. Quando você está no seu trabalho, você se ira porque a situação exigiu de você a ira. Quando você está dentro da tua casa e talvez as coisas não aconteceram da forma como você queria, você está triste porque a circunstância acabou trazendo a tristeza. E a graça que transforma, ela vem para limpar, ela vem para libertar e vem para transformar o nosso coração a ponto de nós resplandecermos em luz, resplandecermos em graça, resplandecermos em honra ao Espírito Santo em todas as nossas ações. Então não vamos mais ficar pedindo perdão para Deus por aquilo que a gente sabe que vai cometer novamente o erro, mas vamos entender que o nosso coração ele precisa estar condicionado aos princípios de reino, que a graça de Deus ela precisa habitar em nosso coração, para que nós não possamos mais ter vidas circunstanciais, mas ter vidas de propósito, vidas direcionadas para o reino de Deus. Então eu quero que você reflita agora. Reflita sobre quantas vezes você foi ignorante diante da presença de Deus. Eu não estou falando de ignorante de querer retrucar Deus, ignorante de conhecimento e de sabedoria a pedir graça para Deus. Quando nós falamos dessa palavra que parece tão simples, mas no fundo ela é tão profunda em nosso coração, nós entendemos que é necessário que haja graça em nós para que nós possamos ser libertos. Porque não existe graça sem propósito. E como eu falei agora há pouco, para nós deixarmos de ficar pedindo perdão para Deus por algo que nós não nos arrependemos de verdade, eu falo isso porque Deus não cria filhos mimados. Deus não cria filhos preguiçosos que não estão dispostos a pagar um preço para que gere valor na vida das pessoas, para que gere valor primeiramente em teu coração, que a transformação ela tenha reflexo em você primeiro, para que depois as pessoas possam ser alcançadas de uma forma. Então reflita em teu coração quantas vezes você foi ignorante em pedir a Deus algo que talvez você mesmo não estava disposto a cumprir. Quantas vezes você se colocou na posição, até mesmo se ajoelhou e não teve forças para orar, não teve forças para se reconciliar primeiramente com o Senhor. Porque a conciliação entre o homem e Deus é o primeiro passo para que você possa exercer a tua missão nessa terra. Então não deixe para trás aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, que é a graça, que é o Espírito Santo, que é o Senhor Jesus habitando todos os dias em teu coração. É você entender o valor de um pai, porque um pai que se preocupa, um pai que corrige, um pai que ama, está sempre presente. E nós temos, pela misericórdia e pela graça de Deus, imerecidamente, a oportunidade de nos relacionarmos com Deus todos os dias, a todos os momentos. Então coloque no teu coração isso, se relacione com Deus, que a graça do Pai esteja no teu coração e que o propósito dele seja cumprido por onde quer que você passar. Não deixe de falar do amor dele, em nome de Jesus.